uma vez estamos juntas para falar realmente de vitória, de conquista, mas principalmente nós vamos falar de estratégias. Estratégias que o Senhor dá às mulheres que realmente buscam e às mulheres que desejam realmente o novo do Senhor. Esta palavra que nós vamos falar hoje, ela mostra como são importantes as estratégias e tudo aquilo que o Senhor nos dá para vencer e conquistar aquilo que plantamos, aquilo que estamos colhendo e aquilo que realmente nós vamos colher e viver no Senhor lá na frente. Sobre esta palavra, eu quero deixar uma frase que é muito legal para nós colocarmos realmente em prática, que diz assim: saiba aonde ir quando não souber o que fazer. Quando não sabemos o que temos que fazer, temos a tendência de procurar em todos os lugares. Temos a tendência, e quantas vezes estamos buscando em todos os lados e não achando a resposta. Este programa ele fala disso. Essa passagem que vamos falar fala disso. Fala de buscar no lugar certo, porque o lugar certo é importante para as nossas conquistas. Então abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aqui nós podemos observar que esta mulher, ela se identificou com o profético. Ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus e que todas as vezes que ele passava pela cidade, ele tinha uma necessidade. E ela se moveu em fé, ela se moveu em compaixão, procurou o seu marido e construiu um quarto para o profeta. Todas as vezes que o profético passava na cidade e perto da casa dela, o profético teria que entrar na casa daquela mulher e dormir e estar ali naquela casa. Sabe, mulher, quantas vezes nós temos que agir assim? Quando identificamos o poder de Deus em algumas circunstâncias, em alguém, ou em alguma oportunidade que temos que semear, nós temos que nos mover. Nós temos que agir em atitude, porque esta mulher, por causa desta atitude, dessa semeadura profética, ela colheu o seu milagre, que foi ter um filho. Essa mulher era estéril, ela não podia ter filhos. E na sequência nós vamos ler que ela não tinha filhos e desejava, e há muito tempo já não falava sobre o assunto, porque era uma questão já esquecida, era um sonho que ela nunca poderia viver. Mas em Deus, quando semeamos certo, nós colhemos até aquilo que nós nunca tocaríamos ou nunca poderíamos ver ou enxergar. O Senhor diz aqui na sequência, no versículo 14: então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Versículo 16: e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Aqui é muito importante observarmos que esta mulher, ela acreditou na palavra do profeta. De primeiro pronto, ela rechaçou, ela resistiu um pouco porque ela estava cansada de se frustrar, mas ela creu, e ela creu na palavra profética, e a Bíblia diz que ela concebeu e teve um filho. Mas na sequência dessa história maravilhosa desta mulher e desta família, a Bíblia diz que ela teve uma adversidade, e essa adversidade tocou o seu filho. E a Bíblia mostra muito clara sobre a questão da morte. Não há nada mais profundo, muitas vezes mais trágico nas nossas vidas do que a morte. Mas Deus deixou esse exemplo para aprendermos a nos levantar em fé, a nos levantar realmente em vitória e acreditar nas estratégias de Deus.
A mulher, ela padeceu nesse momento, ela perdeu seu filho, e a Bíblia diz lá no versículo 20: e ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E sucedeu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Isso que nós temos que aprender realmente no profético. Essa mulher, diante dessa tragédia, dessa tristeza tão profunda, de ver o seu sonho morto diante dos seus olhos, ela pegou aquele filho, ela colocou no quarto do profeta, fechou a porta e foi procurar o profeta novamente. Ela não sabia o que tinha que fazer, ela não tinha resposta para aquela situação, mas ela foi procurar no lugar certo. Mulher, a estratégia para a sua vitória é procurar no lugar certo. E o lugar certo se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus te direcionará o que você tem que fazer e qual a sua postura tomar. Diz que quando ela chegou próximo ao profeta, a Bíblia diz que ela ainda disse: vai tudo bem. Ela cria numa resposta e ela cria ainda em esperança que algo bom iria acontecer. A Bíblia conta que este profeta se compadeceu, voltou à sua casa e diz ali que ele entrou no quarto onde o menino estava e no profético orou ao Senhor. E a Bíblia conta que este menino voltou à vida. Este menino novamente nasceu pela segunda vez num tempo profético de resposta. O que Deus quer com essa palavra para as nossas vidas? Primeira coisa, o lugar tem que ser o certo. Para que a resposta seja certa e para que verdadeiramente você tenha a conquista certa, você tem que buscar no lugar certo. E o lugar certo se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outro Deus mais poderoso do que o nosso Deus. E Jesus Cristo tem toda a autoridade delegada pelo Pai para que o profético e a ressurreição e a vida seja sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Que você seja abençoada, mulher, e que a partir de agora, não importa as adversidades e as tragédias, você tenha fé suficiente para procurar no lugar certo. Que você se mova no profético, mas que você vá procurar aquele que é a fonte da água da vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu te abençoo e declaro que quando os teus pés pisarem em direção a Jesus, você já receberá o seu milagre. Pela tua semente, você colherá a 30, 60, a 100 vezes mais. E pela tua semente e pela tua colheita, eu profetizo que será recalcada, sacudida e transbordante para um tempo de milagre e para um tempo de multiplicação. Como Deus foi fiel com esta mulher, Ele será também com você. Em nome de Jesus eu profetizo. Amém.